Estamos de volta conversando com o secretário de governo, Luiz Calixto, ex-deputado Luiz Calixto. E eu deixei aqui no ar uma pergunta, porque a gente sabe que com eleição é como telha, está imbricado uma na outra, né? Você bota a telha e já prende aqui. Então, 2024 e 2026 já está sendo costurado para todo lado, é o que se vê. Tem essa história de não antecipar processo, mas eu acho que é natural a antecipação do processo, não é? Na verdade, Astério, isso é narrativa, é retórica, né? Não é? Termina a eleição, já começa outra, né? A eleição municipal foi a preliminar da eleição de 2026. A de 2026 já vai pensar na de 2028. Então, isso é Você sabe que é quando uma o PT desculpa. governava, tinha essa de você não antecipar processo, né? Não se fala esse ano em eleição, né? Mas isso é só para sair no jornal, porque no Embaixo, subterrâneo, embaixo, a tá costura, todo nos mundo subterrâneos, correndo. gostei. Está todo mundo Subterrâneo correndo. do poder. Essa história de secretário, essa história não. Astério, você sabe quantos meses demora uma campanha nos Estados Unidos? Ela demora 11 meses. E a Exatamente. gente quer fazer uma campanha... Para as primárias, né? Porque aquilo ali envolve a população, eles dão importância para a política. Aqui no Brasil nós temos um problema de criminalizar a política. Então tem que fazer uma campanha que 45 dias, não. O político ele tem que ser virado pelo avesso. Se o Calixto não presta, a população tem que saber que o Calixto não presta, para quando ela votar, né, no candidato, ela saber exatamente quem está votando. Então uma campanha muito curta não dá tempo sequer da população conhecer o candidato, de saber os defeitos dele, de saber as qualidades. Então, essa conversa, né, de porque antecipa o processo, não tem que antecipar mesmo. A gente tinha uma época, e você deve lembrar, de que havia as prévias também. Sim, o MDB tinha dois, três candidatos. Teve Flaviano Melo e Rui Lino. Tinha as convenções para poder escolher o candidato que iria disputar com o adversário. Aí, quanto mais a população tiver conhecimento daquele cidadão, daquele candidato que ela vai votar, melhor. Porque a possibilidade dela errar é menor ainda. Agora você encurta uma campanha para 45 dias, não dá nem tempo de saber quem são os candidatos, não dá tempo nem de conhecer seu passado. Então, eu não sou daqueles que criminalizam a política. Tem muita gente ruim na política? Tem, Astério, mas tem mais gente boa. Tem, eu também acredito. Tem mais gente boa. Eu também acredito. Gente de bons propósitos. Mas vamos lá. Antes de falar de secretário poder ser candidato ou não, eu tenho a gente falou, sempre estão colocando de que é preciso que a vice-governadora Maísa esteja num teto de pesquisa para poder viabilizar. Eu me lembro que em 2020, Minoro estava com 46, 48, a prefeita então, Socorro Neri, ali com 30, 32, e o prefeito Bocalon com 4,5. Isso é um indicativo de que há uma lógica diferenciada quando se começa uma campanha eleitoral? Não, primeiro que eu acho isso uma grande bobagem, né? De achar que uma pessoa começa uma campanha hoje e amanhã ela tem que ser líder 30, 40, 50, não existe. Isso é bobagem. Mas para o deleite daqueles que quiseram, né, que pediram que a governadora tivesse com 2 dígitos, ela já está. Agora eles vão querer o quê? Vão querer que ela esteja com 3? Não dá. Com 4? Não dá. Isso é conversa. Nós vamos conversar. Isso é um crescimento paulatino, constante. Não precisa pressa. A eleição vai ser apenas em outubro do próximo ano. Nós temos 1 ano... E 8 meses. 1 ano e 6 meses, né? 6 meses. Então, isso é bobagem. A governadora Maísa Assis, ela teve um crescimento extraordinário. Quem tem que estar preocupado, meu amigo Astério, é quem está na estrada há muito tempo e já bateu no teto, já não cresce mais. Isso aí é que tem que estar preocupado. É para não cair, né? Para não diminuir. Secretários serão candidatos? Tem uma aval eu não sei. do governo? Eu não sei. Há alguma eu não discussão sei. nesse sentido? Não pode, pode. Não, mas, Astério, eleição é matemática, eleição é voto. E eleição é um lugar onde mais se aplica aquele ditado popular, quanto mais cabra, mais cabrito. Então, quanto mais forte for uma chapa, mais candidatos ela elegerá. Vamos, por exemplo, para os exemplos. A deputada Jéssica Salles, ela tirou 20 mil votos. Ela não é sequer suplente. Prefeito Bocalon. Bocalon tirou 22 mil votos naquela eleição de 2018 e não é, nem suplente foi porque não conseguiu fazer o coeficiente eleitoral.
O Minoro, o companheiro Minoro, tirou 19 mil votos, também não se elegeu. Perpétuo Almeida tirou 14 mil votos, não se elegeu. Pega a chapa do PP agora, fez 6 deputados, 6 vereadores. 6 vereadores. Por quê? Porque tinha Eu errei por um. Porque tinha uma nominata, uma chapa competitiva. Então, o ideal mesmo é que os partidos formem boas composições, com deputados, com secretários, com lideranças, né? Porque a eleição é proporcional ao número de votos que o partido tem. Então, quanto mais candidatos fortes você tiver numa nominata, numa chapa, mais vagas esse partido fará. Então, eu acho que o cuidado que se deve ter com os secretários é que eles não usem a estrutura a seu favor. Né? Sim. Quer ser secretário? Até porque eles vão se afastar. Vai se afastar. Né? Tem um período de afastamento, né? E aí vão lá colher os frutos, né? Os resultados, os prêmios do trabalho que fizeram. Portanto, eu não tenho essa preocupação. Só quero dizer que eu, Calixto, não sou candidato a nada. Você não, eu ia lhe perguntar. Não. Não tem essa intenção de retornar. A minha contribuição eu já dei, né? Vou continuar na política, gosto da política, acho essa atividade uma das mais nobres, né? Porque é através dela que a gente consegue melhorar a vida do cidadão, consegue reduzir as desigualdades, consegue eleger bons governadores, bons prefeitos, vereadores, senadores, deputados federais, estaduais, mas para ir ser testado nas urnas já está bom. Eu sou um premiado. Eu fui, você sabe disso, eu fui deputado estadual por 3 mandatos seguidos, sim, disputando sempre em chapas muito fortes. Chapas competitivas. Competitivas. Né? Nunca fiz campanha milionária, nunca me endividei, nunca peguei dinheiro com a agiota, nunca fui pegar dinheiro em banco e ganhei 3. Então, para mim, está bom demais. Eu quero continuar na política nesse trabalho por trás das cortinas. Articulação. Nos bastidores. É um trabalho muito bom, né? A gente conversa, né? E pelo fato, eu até lhe perguntei no primeiro bloco, pelo fato de ter sido deputado, é interessante como você, estando numa outra posição no executivo, ou mesmo na imprensa, a visão que você tem é diferenciada, né? Sim, a gente passa... Você entende a dor do outro. Do outro lado, né? Não é? Você compreende as angústias. Aquilo, né? As angústias, né? Muitas vezes eu vejo... As pessoas não sabem, mas tem angústias. E cada um cumprindo seu papel. Quando você vê um parlamentar de oposição se esgoelando, né, falando, ele está cumprindo o papel dele. A diferença é que muitos falam coisas sem conteúdo, sem fundamento, tentam denegrir as imagens das pessoas. Até eu fiz oposição ao PT, sendo muito duro, as pessoas que me conheceram eu acompanhei época, na imprensa, né? Eu nunca respondi um processo. Nunca. Porque... E você foi duro. Eu não fui questionado pelo que eu falei, né? Pelo que eu disse. Mas por quê? Porque eu procurava me fundamentar para não atingir, que para mim um dos maiores valores que um ser humano tem é a sua integridade, né? A sua idoneidade, a sua reputação. Então, você não pode sair por aí falando das pessoas, né, apenas para satisfazer o seu ego, satisfazer a sua ira, a sua ânsia de atingir. Mas, com relação aos secretários, eu gostaria que aqueles que têm veia política, que foram picados pela mosca azul, que fossem candidatos. Se apresentem, né? Porque se apresentem. Sério. Tem seus partidos aí, não? É aquilo, né, que eu te falei no início. Quanto mais cabo, mais cabrito. Quanto mais votos tiver um partido, mais vagas ele vai eleger, né? Mais vagas ele vai preencher. Então, a gente não pode correr o risco de ter nomes que disputam a eleição e sem a chance, porque não se quer formar a legenda. E quando você tem outras nominatas, né? Por exemplo, o PP agora para vereador fez 6. Se aperta mais um pouquinho, a gente fazia o 7. Né? Então, é número, eleição é número. Gabriela Câmara, com mais de 4 mil votos, ficou fora. Pois né? é. Uma então, votação espetacular. O ideal mesmo, você sabe que a minha defesa, né, eu vou propor, é que a gente reúna dentro do PP 15 deputados ou mais. 15 é o que eu penso, para que a gente eleja... Candidatos ou deputados? Não,
deputados que serão candidatos à reeleição. reeleição. Tá. 15, é natural, né, também a migração. 15 deputados para que a gente eleja 12. Aí você, mas 3 vão perder. Astério, deputado com mandato, em algum lugar ele vai perder. Vai, não tem como. E no dia desses eu vi um comentário, não sei se foi seu ou foi na coluna do Luiz Carlos. Acho que foi meu. E quiseram reproduzir aquela história do PEN. Só que naquela época era diferente, era outra legislação. Naquela época era uma coligação. Exatamente, coligação proporcional que não vale hoje. Fizeram uma coligação para salvar o PT. Aí o PEN foi para a balsa e o PT elegeu os deputados. Exatamente. Dessa forma, não tem coligação. Então, em não tendo coligação, se a gente conseguir formar um grupo de 15 deputados dentro de um partido, no caso o PP, a gente elege 12. Agora, quando eu estou te falando de eleger 12, é gente com capacidade de tirar no mínimo 8 mil votos. Sim. Viu? E se você pegar a Assembleia, a maioria dos deputados já alcançaram esse patamar. E hoje, né, com o desempenho do mandato, com a visibilidade do mandato, eu não vejo muita dificuldade, né, para que eles alcancem esse patamar que consta do meu imaginário. Sobre o seu trabalho e que afeta diretamente, claro, a articulação política. Eu ouvi de um secretário esses dias de que o deputado Edivaldo Magalhães, por ter sido presidente da Assembleia ou por ter sido reeleito várias vezes, exercia uma influência na base do governo. Sempre ele estava ali trabalhando e minando a base do governo. Como é que você vê essa opinião? Eu acho que não, porque nós conseguimos todas as vitórias na Assembleia, né? Ele trabalhando contra. Então ele não minou o nosso trabalho. O que ocorre com o deputado Edivaldo Magalhães é que ele prega exatamente o contrário de tudo que ele fez. Né? Tudo. Ninguém... Eu fui deputado na época do deputado Edivaldo Magalhães. Você foi deputado. Não tinha esse negócio de estar discutindo nada, não. Lá entrava na marreta mesmo. Hoje em dia não, a gente até para discutir um veto de um deputado nosso... Leva um secretário. A gente chama, conversa, tenta convencer, faz concessões lá dentro da Assembleia para algumas matérias serem aprovadas. Na época do PT não tinha essa conversa. E ele foi líder, deputado Magalhães foi líder. Foi líder. Duas vezes. Não tinha essa conversa de dizer, não vamos discutir. Discutir o quê? Lá ninguém discutia nada. No voto acabou. Não, era a maioria. E no chicote. Né? E no chicote. Tinha esse negócio de reunir, não, lá, vamos discutir, isso aqui tem que ser melhorado. Não. Hoje, Astério, a Assembleia vive um momento muito bom. E agora eu quero te dizer o seguinte, eu quero que ela melhore mais, eu não quero que ela retroceda ao que era na época do PT. Porque, na verdade, na época do PT, os deputados lá homologavam. Aí tinha lá 2 ou 3 deputados que votavam contra, eu, Tarcísio, Eni Lima, Chaga Romão, Antônia Salles. A coisa vinha lá, assim, de goela abaixo, né? Então, é desse jeito. E os deputados da base tinham que aceitar daquele jeito. Hoje não, a gente faz audiência pública, a gente discute. O deputado Edivaldo Magalhães lá passa meia hora discussando, né? A única divergência que eu tenho é que ele prega hoje o que ele não pregou no passado, né? Era a democracia lá. Pois é, a democracia do jeito dele, né? A lá carioca, né? A lá carioca. A lá carioca, vai lá, é desse jeito e acabou. Né? Carioca está longe, né? Pois é um cidadão muito preparado. Muito. Preparado. Fazia o que tinha, era o dever dele, né? Mas assim, fazia o trabalho que tinha que ser feito. Era empurrar o caroço da cajarana e queria nem saber se ele ia rasgar na garganta, não. Então, assim, hoje a Assembleia vive... você quer um exemplo? O Edivaldo Magalhães, deputado Edivaldo Magalhães, tem lá seus méritos, né? Ele é deputado de um parlamentar só. E ele é membro de comissão importante na Assembleia. Na minha época... Não seria nunca. Nem sentava. Não, na comissão, exatamente. Lá não, o governo concedeu, participa de comissões importantes. Da mesa diretora, inclusive. Não, da mesa eu acho que ele não participa. Não, mas a oposição participa da mesa, né? Não, mas na época do PT também participava em algumas situações. Havia um consenso ali, né? Mesa não tem nada a ver com o governo. Sim. Mas a federação, que é o PCdoB, tem um deputado. E o deputado Diogo Magalhães participa das comissões importantes. Na época do PT,
deputado de partido de um De mandato, oposição. meu Deus do céu, partido de um deputado só, não participa, porque ali é proporcionalidade, né? Sim, tem que ter uma concessão, né? Então, Da maioria para poder mas participar. eu acho bom que o deputado Edivaldo Magalhães participe assim, para eles reconhecer, né, para eles sentir na consciência o erro que eles cometeram no passado. Deputado Calixto, muito obrigado pela conversa. Deputado Calixto, secretário de governo. Chama de Calixto, que é melhor. Calixto, Isso. Calixto aí. Uma coisa que eu gosto na posição do deputado Calixto é que é aquela história, na política tem que ter lado. Né? Obrigado. É assim, política é como dado, ele só cai de um lado, né? Não dá para cair, né? E nem é jogo de loteria para marcar triplo, né? Não, não dá. Você tem que ter lado, tem que ter posição. Obrigado. Valeu, Astana. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco eu volto conversando com a professora Almerinda